Alexandre Kalash é médico especialista no estudo do envelhecimento. Ele tem uma longa estrada nessa área. Já foi diretor do Programa de Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde até. E hoje em dia preside o Centro Internacional da Longevidade Brasil. Doutor Alexandre, já se pode ter alguma perspectiva do que poderá acontecer com o grupo etário conhecido como idosos, de 50 anos em diante, no pós-pandemia, esse grupo que tanto sofreu e continua sofrendo com os resultados da Covid? Em primeiro lugar, Sandra, um prazer estar contigo novamente. E Obrigada. A pergunta sua é aquela pergunta bola de cristal. Porque nós não sabemos. Nós estamos vivendo uma crise de dimensão planetária, a maior crise sanitária do último século, com um impacto muito forte na sociedade como um todo, por mais que a sociedade negue. Mas, claro, aquele grupo que é de mais alto risco, ele está sofrendo um impacto maior, porque nós, idosos, temos que nos impor uma disciplina ainda mais severa, porque a gente sabe que esse vírus é maldoso. Ele está ali à espreita, ele está ali do lado, atrás da esquina. Volta a qualquer hora. Qualquer hora. E, claro, nós temos uma coisa que se chama imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico. É por isso que nós somos um grupo de mais risco, e é por isso que praticamente 30% das mortes são de pessoas mais jovens, embora esteja havendo uma mudança agora desse quadro epidemiológico, com essas novas variantes. Volta e meia a gente fica sabendo de pessoas que são muito saudáveis, jovens, e que estão morrendo da Covid. Mas, nesse primeiro ano, se a gente assim pudesse caracterizar, mundo afora, as pessoas mais idosas são as que mais sofreram morte. Não é só morte, Sandra. Estão sofrendo mais isolamento. Estão perdendo seus companheiros, mulheres ou homens. Estão perdendo seus pais, que às vezes são mais idosos. Estão perdendo a esperança dos seus filhos e netos terem um futuro, porque está tendo um impacto em todos os sentidos, não é só da saúde. Porém, Sandra, eu gostaria de deixar essa mensagem bem clara. Quando passam as crises, depois de uma emergência, seja ela um cataclisma natural, seja um tsunami, seja um terremoto ou uma guerra, nós, que somos os mais vulneráveis, por sermos mais idosos, com imunossenescência, ou porque somos mais lentos, nós somos os mais resilientes. Sabe por quê, Sandra? Nós já passamos por poucas e boas. A gente consegue ver a luz no final do túnel. Somos nós que vamos abraçar, agasalhar, acalentar essa sociedade traumatizada que às vezes nem se dá conta que está traumatizada, que às vezes está negando o luto, um luto abafado, silencioso, que encontra, da parte dos líderes, o escárnio. E daí, está na chuva para se molhar. Mas nós vamos mostrar que, no final, nós vamos ter a nossa saúde mental amparando a dos outros. Agora, essa resiliência até hoje não fez diminuir muito o preconceito que existe contra a pessoa considerada idosa, acima de 50 anos. Isso é um lado da questão. Mas também tem um outro lado, doutor Alexandre, que eu vejo assim no dia a dia, no contato com as pessoas, com amigos que já estão nessa faixa etária. Eu também já estou nessa faixa etária aos 70 anos. Mas eu vejo que muitos idosos não se aceitam. Eles são vítimas do preconceito do outro, mas às vezes têm esse próprio preconceito. Então, o idoso que não se aceita, o que será dele pós uma situação tão crítica, onde ele, se quiser voltar ao trabalho, vai ter problemas, terá tido perdas na família, provavelmente, perdas no seu relacionamento de grupo. Não é isso? Não é novidade, Sandra. Cícero já nos tinha avisado isso há mais de 2 anos. Pois 2000 anos. O Cícero já tinha nos falado
que a coisa mais súbita que acontece na vida de uma pessoa é envelhecer. De repente, você olha para o espelho e, no entanto, nós temos que aceitar que o envelhecimento é o melhor que nos pode acontecer. A alternativa é que é ruim, morrer cedo. Morrer cedo é que não presta, envelhecer é bom. Esse foi um recado que o Cícero deu há 2000 anos atrás. E veja, a expectativa de vida do Império Romano era de 27 a 30 anos. E nós atravessamos mais de 2000 anos para um novo tratado sobre envelhecimento ser escrito por quem mais? Simone de Beauvoir, uma feminista que já sabia muito sobre o preconceito contra a mulher, o sexismo, e ela consegue, através do seu livro magistral, que eu recomendo a todos, A Velhice, ela já observando o seu companheiro Sartre no seu processo de fragilização, e ela dizendo como é importante a ressignificação das nossas etapas de vida. Sim. O velho não é o outro, não é aquele que está ali fora. Você tem que se aceitar como velho e você brigar por seus direitos e dizer: eu não corro com a mesma velocidade que eu tinha há 50 anos atrás, nem quero, nem preciso, mas eu tenho reservas que são muito importantes para mim, para tal da resiliência que você chamou a atenção, para que eu possa, através dessa resiliência, dessas reservas, continuar um membro ativo da sociedade, me aceitando, e aí vem a questão do idadismo. Eu ia perguntar isso, agorinha. Na conversa telefônica que nós tivemos recentemente, o senhor me apresentou esse termo, idadismo, mas, afinal, o que é idadismo? Da mesma forma como nós temos sexismo, que é o preconceito contra a mulher, que nós temos o racismo, que é o preconceito contra a raça, você é muito preto, eu não gosto, ou o preconceito contra a população LGBT, você é um maricas e eu não gosto, você tem o preconceito contra a idade. Isso foi definido, foi cunhado pelo meu mentor, o Bob Butler, que fundou o Centro Internacional da Longevidade em Nova York. Nós temos uma aliança de centros internacionais da longevidade. Tem do Brasil, tem em Paris, tem em Tóquio, tem em Londres, tem em Singapura, tem na Austrália, etc. Mas quem fundou foi esse Bob Butler. Eu acho o gerontólogo mais influente do século XX. Ele era um homem que pensava adiante do seu tempo. Sandra, este homem escreveu em 1971, com a sua mulher, Myrna Lewis, uma socióloga, um livro que ganhou o prêmio Pulitzer daquele ano, em 71, 50 anos atrás. Sexo na velhice. Ninguém falava disso. Então, ele pôde perceber e definir. E a pior forma do idadismo é aquele que você introjeta através das piadinhas, através das atitudes paternalistas, da infantilização, de corroer a sua autoestima, e você acaba se acreditando menor do que na realidade você é. Aí que você volta ao preconceito mais ainda contra si próprio. Exatamente. E esse, sim, é um preconceito que corrói, e corrói muito. Então, voltando aqui à nossa conversa, doutor Alexandre, como é que a pessoa idosa pode se reciclar na volta ao trabalho do período pós-pandemia, que já vai ser muito mais complicado do que era antes, né? É complicado para a pessoa jovem, imagine para uma pessoa mais velha. Mas quais são os caminhos? Como é que ela pode percorrer essa trilha aí de prováveis dificuldades até chegar a um provável emprego? Sandra, em primeiro lugar, nós temos que falar da desigualdade social do Brasil. Eu, você, nós somos profissionais, nós podemos trabalhar online, nós temos acesso à informação, nós temos um cabedal de conhecimentos em cima do qual construir conhecimentos adicionais. Já é difícil. A imensa maioria dos brasileiros que chegam mal aos 50, aos 60, o desafio é muito maior, porque não tem habilidades que poderão fazer com que eles encontrem um trabalho, um modo de sobrevivência online, home office. Você vai falar de home office para essa população que
Não tem comida na prateleira que dirá para pagar a internet. Então, a dificuldade que a gente tem no Brasil, primeira, e que tem que ser reconhecida, chama-se desigualdade. Mas vamos nos ater ao grupo que, como nós, tem essas qualidades, esses privilégios. E aí eu vou dizer uma coisa que é o princípio básico do marco político que eu lancei quando eu era diretor da Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo significa você oportunizar as oportunidades que sempre existem para 4 coisas essenciais para você envelhecer bem. Primeiro é a saúde. Todo o dinheiro no bolso, se a sua saúde ficar prejudicada, a qualidade da sua vida vai ser baixa. Você pode minimizar, mas não vai ser a mesma coisa. O segundo pilar é de conhecimentos. Você tem que insistir em aprender sempre. Não pode dar moleza, porque a tecnologia não vai te esperar. O terceiro é o capital social. Você tem que caprichar para poder ter pessoas à sua volta, nem que seja através do virtual. E muitas pessoas idosas que têm as condições estão vencendo o isolamento, que podem pegar um WhatsApp, fazer um Skype, se manter conectadas com seus entes queridos, como eu estou com os meus filhos que moram em Londres. Ou o meu vizinho que mora na porta ao lado, mas que eu não vejo pessoalmente, me comunico pelo WhatsApp. Então já não é mais distância física. A educação digital parece ser uma primeira etapa aí para quase tudo, né? Para quase tudo. E o último, o capital financeiro. Ora, se você não junta os 4 capitais baseados nesses pilares, e eu repito, saúde, aprendizado ao longo da vida, participação que te permite o capital social e o capital financeiro, eu, para facilitar, falo, acumule os 4 capitais importantes para envelhecer bem. Acumule o capital de saúde, o capital de conhecimento, o capital social e, se tiver sorte, o capital financeiro. Isso já adianta muito. Porém, Sandra, se você não tiver um propósito de vida, se você não sabe para que você acordou de manhã, que diferença que você vai fazer para esse mundo, você acaba relaxando. Propósito é importante. Sim, isso é perfeito quando a gente pensa em determinados grupos sociais, né? Agora, a pessoa mais pobre, a pessoa mais humilde, não pode vir a ter uma nova chance? O que ela faz para chegar lá? Há instrumentos políticos, sociais, governamentais, dentro da sua experiência, nós estamos falando aí especificamente aqui do Brasil. Como é que ela faz para tentar chegar lá? Como é que ela faz para atravessar essa ponte? Nós tivemos 2 ganhos civilizatórios importantes depois do final da ditadura. Com a Constituição de 88, que abriu portas para que a gente pudesse ter 3 letrinhas que estão salvando o Brasil hoje, que se chama SUS, Direito à Saúde Universal, de cobertura universal, de que a gente tenha os centros de saúde com equipes de atenção primária que antes não existiam. Sandra, você sabe, eu sei, eu quando me formei em medicina, era pura filantropia. Quem fosse pobre, quem não tivesse dinheiro, não tinha acesso. E se não tivesse um padrinho, se não tivesse alguém bondoso, você ficava na sarjeta. O SUS é um ganho civilizatório importante que a nossa geração, as pessoas com mais de 60 anos, e que têm lembrança do que era antes, podemos valorizar melhor do que ninguém. A gente sabia como era. Se lembra. Segundo, também um grande ganho civilizatório é uma pensão praticamente universal. As pessoas antes que não tivessem cotizado para o INSS não tinham nem eira nem beira, não tinha nada. Hoje, praticamente todas as pessoas idosas, a não ser que elas tenham uma renda fixa acima de um certo piso, você tem aquele salário mínimo.
Sabe o que isso significa, Sandra? Você tem mais autonomia. Aquela mulher pobre, negra, que mora no interior da Bahia e que tem aquele dinheirinho que é a única fonte regular da família. É com aquele dinheirinho da sua pensão que ela compra comida para os netos, o remédio para o filho tuberculoso, que ela pode exercer a sua autonomia, muitas vezes vítima de abuso financeiro da própria família que arranca o dinheiro da mão dela. Mas você tendo o SUS, atenção primária, a saúde, que é precária, poderia ser muito melhor, a gente sabe disso tudo. Mas existe o direito a ter saúde. E você ter o direito a ter uma renda mínima muda muito. Agora, é claro que as pessoas de um baixo nível socioeconômico e educacional, 1/3 das pessoas com mais de 60 anos são analfabetas, outro terço é semi-analfabeto. Isso torna tudo infinitamente mais complicado. Infinitamente. Mas são, sobretudo, essas mulheres que conseguem botar a família junto, que conseguem uma coesão intergeracional. Pela e resiliência. Aí está a resiliência. Aí está. E essas, principalmente, eu estou acentuando porque existe uma questão de gênero muito importante. Essas mulheres se dedicaram a cuidar a vida inteira, elas sabem o que é cuidar. E elas conjugam o verbo cuidar da forma certa. Os homens conjugam o verbo assim: tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. E na hora em que você passa por um desafio como esse sanitário da Covid, o cuidar é muito importante. E essas pessoas vão contribuir de uma forma diferente da qual eu contribuo, você como jornalista, eu como médico, estamos contribuindo. Então, é possível, sim, que as pessoas mais pobres que envelhecem tenham um espaço, mas faltam políticas públicas, faltam políticas de dar o suporte, porque, mais do que nunca, nos últimos 2 anos, as políticas que estavam sendo postas, por exemplo, de ter conselhos dos idosos, de um Conselho Federal Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, que hoje está sob intervenção e que você não pode falar com a sociedade civil. E a sociedade civil tem um papel muito importante de exercer pressão, porque sozinho você não consegue muito. Mas através de estarmos juntos na sociedade civil, eles cortaram esse diálogo. Hoje não há esse diálogo para que a gente possa defender o direito das pessoas idosas participarem da sociedade. Agora, existe diálogo com os empregadores, doutor Kalash, com as empresas? Há uma mobilização de algum tipo dentre as empresas brasileiras para favorecer a retomada do trabalho pelo funcionário mais velho? Existe isso na prática? O investimento, como eu tinha chamado, um dos pilares do envelhecimento ativo, que é um aprendizado ao longo da vida. Não é, de repente, falar assim: meu amor, você tem 58 anos, eu vou investir agora um pouquinho em você. Não, você tem que acompanhar o seu capital humano, porque a riqueza maior de qualquer empresa é o capital humano. E esse capital humano está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. Nós, pessoas idosas, seremos cada vez mais agentes que podem contribuir para a sociedade de uma forma vital. Cada vez mais vai ter menos jovem. A pirâmide está ficando assim. O topo da pirâmide, com pessoas com mais de 60 anos, que hoje é em torno de 15%, daqui a 30 anos vai passar a 31%, vai mais que dobrar. Em termos absolutos, em 2050, nós vamos ter 67 milhões de pessoas idosas no Brasil. Hoje são 31 milhões. Nós vamos revolucionar, é a revolução da longevidade, e as empresas que tiverem visão, elas vão perceber que a aposta é na longevidade, porque esses idosos também são consumidores, e para ser rico no Brasil, você quase que por definição tem que ter mais de 50 anos. Claro, não estou dizendo que todo idoso seja rico, muito pelo contrário, fizeram.
Mas, se você quer vender um BMW ou uma pólice de seguro, você vai ter que pensar numa população que tem poder aquisitivo para movimentar essa economia. Há exemplos, há empresas que estão colocando muito mais ênfase. Por exemplo, a Bradesco Seguros, ela faz uma aposta grande em longevidade, com fóruns, ela promove prêmios relacionados à longevidade, ela tem atividades, ela investe no seu capital humano. Você tem empresas internacionais, globais, a L'Oréal, ela hoje não tem mais menininha, bonitinha, saradinha. Ela hoje está usando como poster girls modelos e mulheres que são maduras. Então está havendo uma resposta do setor privado. Essas empresas multinacionais estão trazendo para o Brasil essa experiência da empregabilidade da pessoa mais velha? Ainda não tanto quanto eu desejava. Porque muitas vezes ela encontra aqui um CEO, um executivo, que, embora a cultura que vem de fora da multinacional já espelhe esse envelhecimento, aqui você vai encontrar alguém que ainda não fez a cabeça. Sim. Então é por isso que a gente tem que falar e repetir, para que os idosos e as mulheres e os negros tenham mais papel protagonista nas empresas. E qual é a atuação do centro que o senhor preside aqui no Brasil para a melhoria de todos esses aspectos que nós falamos há pouco, com o que nós estávamos conversando? Minha vida foi sempre muito internacional, Sandra. Eu trabalhei na academia na Grã-Bretanha, fiz meu mestrado, meu doutorado no Oxford, eu tenho muitas ligações acadêmicas com a Grã-Bretanha, mas também professor em saúde pública em 5 universidades. Depois eu fiquei 14 anos em Genebra como diretor da OMS e depois fui para Nova York para começar um projeto pioneiro que é como fazer a cidade de Nova York mais amiga do idoso, inspirada num projeto meu da OMS, que hoje está presente em mais de 2.000 cidades mundo afora. Então, eu só estou colocando isso para dizer que o que eu posso trazer como presidente do Centro Internacional da Longevidade e presidente da Aliança Global dos Centros da Longevidade, como eu disse, em Nova York, em Paris, em Singapura, na Índia, China, África do Sul, eu sou presidente dessa aliança para tocar figurinhas. O que está funcionando, o que é bom, que experiências a gente tem positivas para que a gente possa, com essas ideias, alimentar políticas não só públicas, mas também no setor privado, para que a gente responda melhor ao que eu chamo revolução da longevidade. Agora, nos seus contatos, por exemplo, na área municipal, que se responsabiliza no resto do mundo, em várias grandes cidades, a área municipal se responsabiliza pelas transformações, pela melhor inserção dos habitantes na modernidade. O senhor tem contato com gente da área municipal aqui no Brasil? Elas têm esse feeling, essa percepção de que é preciso ficar mais perto dos seus moradores, de resolver os problemas dos idosos, coisas desse tipo? O senhor sente isso ou não? Eu vou primeiro generalizar, porque a nível global, eu acho que o projeto que eu iniciei lá, pequenininho, inspirado, aliás, em Copacabana, que é o bairro mais envelhecido da América Latina, que é onde eu nasci, cresci e os meus pais viveram sempre até a morte. Esse é um laboratório a céu aberto para mim. E depois de tantos anos fora, e sabendo que eu podia trabalhar como um home office, estivesse eu na minha casa de Londres, na minha casa da Espanha ou na minha casa no Rio, eu passo bastante tempo, é claro, o último ano, integralmente aqui na minha casa em Copacabana. A inspiração veio de Copacabana. Falei assim, esse bairro já é o Brasil de 2050. Já tem 30% de pessoas idosas. E aí a gente fez um estudo informal, bem improvisado, de ouvir o que os idosos de Copacabana gostariam que fosse feito para que eles tivessem melhor qualidade de vida.
E nos grupos focais, era um estudo qualitativo, saíram coisas surpreendentes que os pesquisadores não diriam. Por exemplo, em todos os grupos focais saiu espontaneamente, sem que eu perguntasse quem são seus melhores amigos, mas eles, volta e meia, valorizavam a figura do porteiro. Ai, o meu porteiro, eu rezo por ele toda noite, porque ele está ficando velhinho, sabe? E se ele morrer antes de mim, eu estou perdida, porque ele é a minha salvação. Quem vai me ajudar? Exato. Já não conta com a família, muitos não têm família, muitos não tiveram filhos, ou muitos dos filhos estão em Miami fazendo carreira, ou são mais pobres e os pais estão lá no interior do Nordeste. Então, esses porteiros são fundamentais e nós, através da Bradesco Seguros, que nos financiou, nós treinamos 6.000 porteiros aqui no Rio, também em São Paulo, com bairros similares, como Higienópolis, bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, em Vitória. Enfim, nós saímos pegando esses melhores amigos e dando um banho gerontológico para que eles pudessem não só ser amigos, mas também tivessem dicas de como saber, como proceder, como identificar problemas antes que eles escalassem. Eles também identificaram o transporte público como uma grande barreira, o grande inimigo. Porque o motorista não para, não tem paciência, você entra, de repente ele dá uma arrancada, você cai, quebra o fêmur e é o início do fim. Então a gente tentou, com a FETransport, fazer um projeto para que os motoristas se sensibilizassem. Não se interessaram. Porque os donos das empresas de ônibus querem o ônibus cheio de gente que paga. O velho não é para estar lá dentro, porque ele não aluga. Não paga. Não paga. Então, tem passe livre. Que sensibilizar a cabeça do seu barata, dos barões do transporte público. E isso não é fácil. Pois é, eu ia dizer, essa deve ser a tarefa mais difícil, a de sensibilizar as instituições, né? Muito. Tanto público quanto privado. E depois, as instituições e o conjunto que trabalha com as instituições, sejam empresas públicas ou privadas. Mas, pelo que o senhor disse aí, tem luz no fim do túnel, né? Tem aceitação na comunidade. Imensa. Por quê? Nada para nós sem nós. Quando você dá o papel de protagonista e empodera a voz do idoso, essa pessoa idosa tem muita coisa para contar. E foi em cima dessa premissa do protagonismo e da voz que, quando eu apresentei os resultados de Copacabana no Congresso Internacional de Gerontologia e Geriatria, que aconteceu ser no Brasil em 2005, e eu disse, é aqui. Eu fui o conferencista magno da sessão de abertura, estava naquela sala cheia, eram mais de 5.000 participantes internacionais, e eu contei. Aliás, Sandra, eu fiz assim, eu vou falar uma palavra aqui, meus amigos, e vocês vão fechar os olhos, e quando eu falar a palavra, veja o que vocês associam com ela. Fecharam os olhos, eu falei, Copacabana. E não dei muito tempo. Eu falei assim, quem é que pensou em mulheres lindas de biquíni? A opção de gente levantou a mão. Jovens sarados jogando futebol, voleibol, outros levantaram. Quem é que pensou em música, festival, alegria? Quem é que pensou em parada? Quem é que pensou em noite de Réveillon? Aí eu falei assim, ok, agora abaixa os braços. Alguém pensou em idoso? Ninguém. Pois, meus amigos, o bairro de Copacabana hoje se caracteriza por ser um bairro idoso. E é isso que eu vou contar, como que a gente fez um estudo para poder ouvir dos idosos o que é morar em Copacabana, quais são os prós e os contras. E daí houve um interesse muito grande, eram participantes internacionais, todo mundo veio em cima de mim para perguntar como é que foi, como é que fez, qual é a metodologia. Aí eu consegui um dinheiro do Canadá para que a gente amarrasse bem a metodologia, um meeting de experts em desenvolvimento urbano e de envelhecimento, e dali saiu o protocolo de Vancouver, que a gente, no ano seguinte, em 2006, aplica a 35 cidades, mundo afora, norte, sul, leste, oeste, desenvolvidos e em desenvolvimento, e isso nos permite ter um guia da OMS
como fazer a cidade mais amiga do idoso. Com essa cartilha na mão, eu continuei mundo afora. E fui, por exemplo, para Nova York, onde eu morei, trabalhei na Academia de Medicina de Nova York. O prefeito, na época, era o Bloomberg, que deu grande acolhida. Fizemos um programa vitrine, porque eu pensei, se der certo em Nova York, isso vai ser uma vitrine que vai ter influência mundo afora. E hoje nós temos mais de 2.000 cidades mundo afora com essa cartilha guia da OMS para a cidade amiga do idoso. No Brasil, nós temos um grande inimigo, populismo. Os prefeitos assinam, os prefeitos dizem que querem sair bem na foto, mas na hora de aplicar. E depois tem mais eleições, e vem outra administração de um outro partido, a gente tem 37, né, partidos, vem outro partido e fala assim, não, essa ideia é do prefeito passado, eu vou fazer outra coisa. Não quero, E aí as coisas não acontecem, né? Não se consolidam. Também. Mas nós temos modelos também no Brasil. Nós temos modelos em Rio Grande do Sul, em São Paulo. Estamos agora fazendo um outro estudo numa cidade turística, que eu quero fazer também o turismo amigo do idoso. Essa é uma atividade agora que está acontecendo no centro. Está acontecendo agora. Nós terminamos agora o mês retrasado em São José do Rio Preto, que é uma cidade de tamanho médio. Fizemos em Jaguariúna, que é junto a Campinas, fizemos na Serra Gaúcha, fizemos projetos já em vários bairros, inclusive de São Paulo, de Porto Alegre, e o projeto que é o meu xodó, que é a Favela Amiga do Idoso. A Favela Amiga do Idoso. A Favela Amiga do Idoso. Porque qual é a Favela Amiga do Idoso que o senhor conheceu? Não conheço. Por isso que nós estamos existe. Ainda não existe. Existe espontaneamente, porque há muito mais solidariedade no isso sem dúvida. Da pobreza. Você vê hoje na Covid, quem é que está se mobilizando para alimentar aquela população periférica abandonada? São eles mesmos. É a COFU, é a central das favelas. Eles dão um exemplo do que é possível fazer. E dá certo. Nós já sabemos. Eu primeiro tentei aqui no Rio, Sandra. Eu sou carioca. Eu queria ter feito no Rio. E começamos numa favela do Rio Comprido para ouvir dos idosos o protagonismo. Não adianta eu chegar lá e impor as minhas ideias. Você tem que saber deles, que estão vivendo a sua realidade. E a milícia mandou a gente parar. Não. Esse negócio de grupo focal, de vir para cá, meter o bedelho, não queremos isso, não. Fora. Essa é a realidade que a gente vive no Rio. Sim. Bom, depois nós atravessamos 4 anos de desastre municipal, que foi o governo do Crivella. Eu hoje estou de novo no conselho da cidade e aposto, espero que o Dr. Paes possa fazer dessas cinzas o rio Onix, que possa de novo, né, atingir a sua vocação de uma cidade fantástica, vibrante. Mas o que a gente viu foi muita coisa sendo destruída. Não estou dizendo que as administrações anteriores tenham sido perfeitas. O legado da Olimpíada foi posto fora. Sim. É lamentável. Mas eu espero que a gente possa voltar a ter um programa real de tornar o Rio de Janeiro mais amigo do idoso. Começa assim, com coisas físicas. As calçadas de pedra portuguesa que não são mantidas, que estão cheias de buraco, de pedra. O velho, Sandra, ele não levanta o pé para andar, ele arrasta. E no que arrasta, ele tropeça porque não viu o obstáculo. Às vezes é aquele obstáculozinho pequenininho que não é visível, sobretudo para você que está sem óculos, pum, você cai. E tem uma fratura. E pode ser o começo do fim. Coisa simples, de bom senso. Porém, a favela amiga do idoso, o que os idosos querem, pelo que a gente já ouviu, isso foi antes da pandemia, e aí chegou a pandemia. Lá em Recife, num bairro muito pobre, o que eles querem é aprendizagem. Eles querem saber como é que faz pão para poder vender mais pão, como é que faz um bolo e poder depois ter habilidades para vender o bolo que eles fazem.
Como é que eles podem aprender a fazer contabilidade para não se perderem nas contas e acabarem no buraco porque não estão controlando as suas despesas em relação àquilo que entra e àquilo que sai. Então, eles Eles querem querem habilitar, trabalhar. É. querem trabalhar. Eles, Eles eles querem querem trabalhar de ter renda, verdade, aprender e crescer, né? Ter o aprender. direito, Exato. ter o direito de aprender para crescer, para se melhorar, para ter futuro, para sua família ter futuro. O futuro do país passa muito por aí, não é, doutor Alexandre? Total. E o que nós temos aqui? Nós temos gerações já abandonadas com o ensino público, que é lamentável. Mas, Sandra, me dá mal-estar, me dá vergonha de que a gente, quando coloca o Brasil nos rankings internacionais de produtividade, de competitividade, de escolaridade, do que uma criança de 12, 14 ou 18 anos sabe, comparado a outras crianças das mesmas idades em outros países. E eu não estou comparando com a Noruega, a Finlândia ou Nova Zelândia, eu estou comparando com países similares. Outros países do chamado terceiro mundo, em desenvolvimento, né? E, o de Brasil repente, está atrás de vários países da América Latina, né? Com certeza, que estavam antes muito atrás do Brasil. Exatamente. Isso é constrangedor. E é constrangedor nós temos um país que as relações exteriores são dominadas por um mantra: queremos ser pária. Eu não quero ser pária, não. Eu não quero, não. Eu não quero sair da 6ª posição do ranking econômico para ser a 12ª. Eu não quero brigar com todo mundo. Eu quero fazer pontes para que a gente possa, através desse mundo que vai continuar globalizado, senhores de Brasília, gostem ou não gostem, vai continuar globalizado. E eu quero que a gente possa se beneficiar dessas trocas. É isso aí, professor. Sorte para todos nós, idosos ou não, não é? Muita. E tem uma coisa, sabe, Sandra, que eu repito sempre. E é naquela pegada do idadismo, de combatê-lo, e também do processo de envelhecimento. Envelhecer é um processo de vida inteira. Começa até antes da gente nascer. Um bom pré-natal já pode detectar problemas que vão evitar que aquela criança pequena seja doente. Uma boa infância vai despertar os neurônios para que essa pessoa tenha uma cognição que dure muito mais tempo do que a gente achava que ia durar no passado. Eu, quando nasci, a expectativa de vida no Brasil era 43, hoje está 77. Maravilha. Então, para essa longa vida, para essa revolução da longevidade, a gente tem que dar aquele estalo. Quanto mais cedo você se preparar para a velhice, melhor. Mas nunca é tarde demais. E repetir isso como mantra. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 30, começa aos 50, 60, 80. Sempre é hora de começar. Sempre há ganhos. Comece já. Tá? Eu agora já estou obeso, sedentário, eu fumo. Pare de beber. Tenha uma vida mais saudável. Procure ter uma dieta melhor. Faça atividade física. Não seja sedentário. Mas eu já tenho 60 anos, não importa. Se tivesse começado aos 20, você teria mais ganhos. Mas aí vai ter ganhos. E aí o combate ao preconceito tem que ser diário também, à medida que você dá um passo, para deixar de se dizer eu não posso, porque eu estou velho, eu estou velha, tal. Isso a pessoa morre antes da hora. Né? E não tem hora para morrer, a gente não escolhe a hora da morte, mas a gente pode postergá-la. Pois é, ele evita a postergação e morre logo, se mata logo de uma vez, ao não acreditar em si mesmo. Né? A não ser autocuidado. É isso aí. E isso aí também é importante como mensagem para os homens. Cara, abre o olho, você não é máquina indestrutível. Mas, Sandra, a gente vive numa sociedade tão machista que ainda se repete aquilo que eu ouvia como menino há 70 anos atrás, quando eu tinha 5 anos. E que menino caía, ralava o joelho no chão e não podia chorar. Menino não chora. Homem não chora. E o que acontece? Você, 50 anos, 60 anos depois, o menino não chora.
eu estou com dor no peito, mas eu não vou falar nada para ninguém. Eu vou fingir que está tudo bem. Porque menino não chora, é fraqueza. E aí, quando você acaba sendo levado, se tiver a sorte de tiver uma esposa, né, aqueles que são velhos, solitários, sofrem mais. A mulher puxa pela orelha e fala assim, não, senhor, eu já marquei a consulta, eu vou te levar sim, porque você está com essa tossezinha há 3 meses e eu quero saber por quê. Então, é o autocuidado que também é importante.